Amém. Então vamos meditar na palavra nessa noite e louvar a Cristo através daquilo que vamos ouvir, não é? E nós, depois da série de exposições que fizemos em Gálatas e em Colossenses, nós decidimos termos as nossas pregações com uma temática livre, né? Mas não tão livre, se os irmãos puderam perceber. Nós estamos falando sobre santificação, santidade, e é esse processo que nós estamos vivendo depois da justificação. Somos justificados em Cristo e agora nós estamos vivendo nesse processo da santificação, onde nós estamos caminhando. Cada cristão que conheceu a Cristo, que conhece o amor de Deus, ele está agora caminhando no processo da santificação, da santidade, estar cada dia mais parecido com Cristo. E quando nós perguntamos para as pessoas, você desejaria mudar de vida? Ou quando você pergunta para um cristão, você deseja mudar a situação de pecados atual que você está? Você iria querer mudar parar de pecar, né? Então geralmente quando se está em pecado, sim, eu gostaria muito de pecar, mas eu não tenho força, né? Eu não tenho ânimo, eu não tenho condições, parece que não dá certo, eu não consigo mudar. Muitos cristãos então caem de pecado em pecado, mas elas têm um desejo profundo de mudar, elas querem mudar. Se você perguntar, você quer mudar? Eu quero mudar. Então, hoje nós queremos lançar uma receita de mudança, né? E isso pode soar meio... não há uma receita específica, né? A Bíblia não separa um capítulo da Bíblia para dizer, faça isso para você ser cada vez mais santo, não é? Mas nós queremos, através de um salmo, o salmo de número 63, eu quero defender a teoria de que quanto mais nós adoramos a Deus, mais nós vamos mudar também o nosso caráter. Quanto mais nós adoramos a Deus, mais nós vamos ter o nosso caráter mudado. Salmo 63, nós queremos aprender isso através do Salmo 63, que diz assim, Salmo 63, versículo 1, diz assim: Ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti, nessa terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em Teu santuário e contemplei Teu poder e Tua glória. Versículo 3 diz assim: Teu amor é melhor que a própria vida. Com meus lábios eu te louvarei. Sim, te louvarei enquanto eu viver. A Ti em oração levantarei as mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Com cânticos de alegria te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em Ti, meditando a Teu respeito a noite toda, pois Tu és o meu auxílio, à sombra de Tuas asas canto de alegria, minha alma se apega a Ti, Tua forte mão direita me sustenta. Aqueles, porém, que tramam me destruir, descerão às profundezas da terra, morrerão pela espada e servirão de comida para os chacais. O rei, contudo, se alegrará em Deus. Todos que juraram falar a verdade o louvarão, mas os mentirosos serão calados. Amados, se nós olharmos para o que já aconteceu no ano de 2024, se nós olharmos para dentro de nós, e a conclusão que nós chegarmos é de que nós não avançamos na vida espiritual, ou usar um termo menos
menos batido já do Brasil, né? Se nós vemos que dentro de nós não nos tornamos mais santos, se nos últimos tempos nós percebemos, se você não mudou, a Bíblia diz, e nós vamos ver que nós, na verdade, não adoramos a Deus. Se nós não fomos transformados em nossa vida, nós também não adoramos de verdade a Deus. Jesus, quando ele ensinou a oração aos discípulos, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele ensinou da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus, ele ensinou uma oração que ele próprio provavelmente não fez, porque a oração que Jesus ensinou era para nós fazermos, porque, por exemplo, Jesus, ele não ia orar: Pai, perdoa os meus pecados como eu perdoo dos outros, né? Jesus não tinha pecados, mas Jesus, quando ele ensinou aquela oração, ele ensinou ela para nós. E é uma das primeiras coisas que Jesus diz, ele diz assim: a nossa oração deve ter esse enunciado: que teu nome seja tido como santo, santificado seja o teu nome. E nós queremos aprender hoje o que significa santificado seja o teu nome, através desse salmo aqui. Tornar o nome de Deus santo em nossa vida, e essa parte é importante. Nós não devemos apenas repetir a oração do Pai Nosso, né? Como muitos fazem, repetir ela apenas da boca para fora, mas devemos meditar. O que significa então que o teu nome seja santificado? Nós podemos traduzir essas duas palavras em ter o nome de Deus, ter o ser de Deus como o ser mais precioso da nossa vida, como nós já falamos outras vezes, né? Eu por vezes posso usar essa palavra, ter ele como o ser mais importante na nossa vida, mas nós esses dias falamos, né, que Deus ele não é importante na nossa vida, ele é tudo para nós. Mas os irmãos então vão entender, né, que Deus ele é tudo para nós, mas nós podemos entender que santificado seja o teu nome significa o quê? Você ter Jesus, ter Deus como o centro, a centralidade de toda a sua vida. É tratar aquilo como se tivesse o maior peso em sua vida. Nós sabemos, amados, que aquilo que tem mais peso sempre vai se impor sobre aquilo que tem menos peso. Isso é uma lei básica da natureza. Deus colocou essa lei. Aquilo que tem mais força, aquilo que tem mais peso, sempre vai se impor sobre aquilo que tem menos peso. Imagina então você está passeando e do nada cai um negócio na sua cabeça, né? Um negócio gigante. Você vai ser amassado, porque aquilo tem mais peso que você, aquilo tem mais, no linguajar bíblico, teria mais glória que você, ele tem mais, aquilo irá se impor sobre você. Essa é uma lei básica, de que aquilo que tem mais poder, aquilo que tem mais peso, sempre vai se impor sobre aquilo que tem menos peso. Quando a Bíblia diz, quando Cristo nos ensina a oração do santificado seja o teu nome, significa isso: ter Deus como o ser ou algo, né, sendo até grosso, né, sendo muito esquisito com essa palavra, ser o mais importante na nossa vida, ser o ser mais que rege toda a nossa vida. Isso significa santificado seja o teu nome, que Deus seja tudo em nós, que seja o ser que tenha o maior peso, né? É sobre Deus se impor sobre todas as outras coisas, sobre todos os restos das nossas prioridades. É Deus sobre todas as coisas. Isso significa santificado seja o teu nome, que Deus tenha a primazia em nossa vida. Deus irá, quando de fato vivermos esse santificado seja o teu nome, significa que Deus, em todas as nossas decisões, toda a nossa vida, Deus, a vontade dele irá se impor sobre todas as outras coisas. Isso significa que Deus, na hora das decisões, tem mais importância,
Eu levo em consideração a Deus e não o restante das coisas. Eu levo em conta que Deus será glorificado. E amados, isso é adoração verdadeira. Adorar significa ter Deus como a coisa mais importante da nossa vida. Ter Ele como o único ser, um bem mais precioso. Isso é adoração. Ter o nosso coração amarrado, ter o nosso coração cativado por Deus. Lembra daquela música que nós cantamos alguns dias atrás, né? Esse amor, ele nos amarra, quando nós conhecemos, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais o nosso coração ele fica cativo, mais ele fica preso ao amor de Deus, né? Ter Ele como o principal em nossa vida, não só o principal, mas o único, é um ser indistinguível dentro das nossas vidas. Nós estamos cativados, nós ficamos impressionados com Deus. Então Ele se torna o ser que tem mais peso dentro de nós, é aquilo que tem mais força dentro de mim, porque a nossa mente, todo o nosso ser está amarrado, está cativado por Deus. Isso significa: santificado seja o teu nome, que o teu nome seja o bem mais precioso dentro de mim. E isso é adoração, amados. Isso é a verdadeira adoração. Nós ouvimos tanto já na nossa vida sobre o que seria adoração, né? Eu sempre, por toda a minha vida, achava que adoração era sempre, né, agora vamos para o momento da adoração. Depois a gente foi descobrindo, né, que as pessoas, muitos cultos faziam assim, no começo vamos fazer uns cânticos alegres, né, o pessoal pular, se cumprimentar, aí antes da pregação, agora vamos cantar um hino de adoração. Era o que o hino de adoração? Ninguém batia palma, era só talvez um piano, né? Talvez nem a bateria entrava, né? Então todo mundo, de repente, agora vamos para o momento da adoração. Amados, se nós pensamos dessa forma, nós não poderíamos estar mais errado, porque a adoração, segundo o que a Bíblia nos ensina, é ter a nossa mente cheia das coisas que vêm de Deus, é ter na nossa vida. Então, os momentos de adoração não são só aqui dentro da igreja, é óbvio. Se adoração é ter Deus como o único, o ser mais precioso da minha vida, então eu adoro em qualquer lugar, é óbvio, não é? Não é só no momento antes da pregação ou no culto, mas eu adoro Ele em qualquer lugar, porque Ele é tudo para mim, Ele é o ser mais precioso, Ele é o ser que tem maior peso na minha vida. E o salmista aqui, ele nos convida a seguir 5 passos, porque é essa adoração, é esse tipo de adoração que muda a nossa vida, é esse tipo de adoração que transforma a nossa vida, em cada dia nós andarmos em mais santidade, é esse tipo de adoração que molda o nosso caráter. É só assim que Deus trabalha em nós. Quando nós adoramos a Deus, nós também, na medida em que nós adoramos a Deus, nós também iremos ser transformados, nós também teremos o nosso caráter transformado. Então, em primeiro lugar, nós devemos pensar, vamos seguir 5 passos. Precisamos pensar, nós também precisamos declarar, né, ou expressar, nós precisamos também avaliar, contemplar e descansar. Em quinto lugar, nós queremos passar por esses 5 passos, os 5 passos da adoração nessa noite. Em primeiro lugar, então, segundo o Salmo, o que é adoração? Em primeiro lugar é pensar. Em primeiro lugar é pensar. E olha, amados irmãos, olha como o salmista, os salmos são maravilhosos. Nós deveríamos a cada dia ler um salmo, né? E é maravilhoso como os salmistas, eles descrevem Deus. Eles não falam só, né? Eu lembro que um dos primeiros hinos que a gente cantou aqui na igreja, né, aquele grande é o Senhor.
né, e muito digno de louvor. Nós cantamos grande é o Senhor, e nós passamos, diferente do salmista, nós passamos, grande é o Senhor, beleza. Mas o salmista, quando eles descrevem o quanto Deus é grande, eles usam figuras e eles começam a pensar o quanto Deus realmente é grande, não é? Por exemplo, no Salmo 103, aliás, diz assim, por exemplo, quando o salmista Davi, ele lembra sobre o amor de Deus. No Salmo 103, versículo 3, ele diz assim, ele perdoa, ou no versículo 2, o salmista vai relembrar dos benefícios do Senhor. Todo meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Por quê? Como que são as bênçãos de Deus? Ele perdoa todos os meus pecados, cura as minhas doenças, Ele me resgata da morte, me coroa de amor e misericórdia, enche minha vida de coisas boas, minha juventude é renovada como a águia, o Senhor faz justiça, defende a causa dos oprimidos. E não só aqui, se nós formos olhar, todos os salmos vão mostrar Deus, muitas vezes que hinos que nós cantamos, decoramos, nós nunca jamais poderíamos ver, mas os salmistas, eles expressam como Deus é maravilhoso. Eles pensam antes de escrever, eles pensam como Deus é maravilhoso, eles usam a linguagem, né? Ele mostra pequenos aspectos, pequenas características que vão montando e vão enchendo a nossa mente de como Deus é grande. Se nós pensarmos, por exemplo, no amor de Deus, poxa, o amor de Deus, beleza, o amor de Deus, Ele me perdoou. Mas se nós formos começar de analisar cada aspecto da salvação, como nós estamos fazendo na quinta-feira, analisamos a eleição. Deus nos amou antes mesmo da fundação do mundo. Depois nós vimos, quinta-feira passada, que Deus, Ele nos chamou, um chamado efetivo. Deus nos chamou. Depois nós vamos falar sobre a justificação, sobre a pregação do Evangelho. Então nós vamos montando essa imagem de um Deus grandioso, nós vamos analisando pequenas coisas e nós vamos pensar em quanto Deus realmente é grande. Não é só cantar, Deus, Tu és grande, mas é pensar, Deus realmente é grande. Imagine, Deus elegeu pecadores antes mesmo da fundação do mundo. Nós estamos falando sobre o amor de Deus, ou então quando nós formos falar da sabedoria de Deus, nós vamos olhar para, realmente, olha como Deus foi sábio. Durante muitos anos, Deus usou pessoas para escrever um livro, inspirou pessoas para escreverem um livro, mais de 60 pessoas escreveram, mais de 50 pessoas escreveram um livro que foi reunido. E hoje nós temos acesso à palavra, isso por causa da sabedoria. Se nós formos entrar nos detalhes de quanto Deus é sábio, nós vamos olhando, não é simplesmente dizer, Deus é sábio, sim, Deus controla, mas não, é olhar de perto, veja como Deus é sábio, veja como Deus é amoroso, veja como Deus é justo. Nós devemos lembrar cada aspecto da grandeza de Deus, de quanto Deus é grande, né? em cada atributo dele. Por exemplo, sobre o amor de Deus, no versículo 3, né, tem até um corinho que diz, teu amor, né, a tua graça é melhor que a própria vida, né? Teu amor, enfim. Davi, ele diz assim, teu amor é melhor que a própria vida. Amados, é preciso conhecer profundamente e lembrar como Ele é grande em amor. Só alguém que conhece as pequenas partes que formam o imenso amor de Deus, somente alguém que conhece profundamente o amor de Deus, ele pode dizer assim, realmente, a vida ela é importante, mas comparado ao amor de Deus, ela não é nada.
ela não é nada. Teu amor é melhor que a própria vida. Somente alguém que conhece, que pensa sobre o amor de Deus, aquele que sabe, que conhece o amor de Deus, ele pode dizer: a tua graça, o teu amor é realmente melhor, é melhor que a vida. Então, em primeiro lugar, a verdadeira oração, ela começa no pensar, é pensar. Por isso que Paulo diz lá em Colossenses 3, relembrar esse versículo: pensem nas coisas que são do alto. Sabe uma das acusações que os ateus ou o mundo faz ao cristão é que o cristão ele não pensa. Se o cristão pensasse, se o cristão usasse o raciocínio, então ele não acreditaria em Deus, eles falam. Mas olhem, amados, a Bíblia ela nunca nos ensinou a não usar a mente. Pelo contrário, em todo o tempo, a Bíblia nos ensina: pense enquanto Deus é grande, pense nas coisas que são do alto, pense em Jesus Cristo, lembrem-se de Jesus Cristo, pense, enchem a mente de vocês, que ela esteja cheia das coisas que vêm de Deus. Vejam, pensem em como Deus é maravilhoso. Pensem em não só apenas vir no domingo e Deus é grande, não, pensem durante a semana como Deus realmente é grande, como o amor dele, ele é multifacetado, vamos dizer assim, ele é dividido em tantas peças que formam uma imensidão. Deus é tão grande, e quando nós vamos estudar a grandeza de Deus, nós temos que ir por partes. Nós vamos vendo cada pedaço maravilhoso, quanto Deus é maravilhoso. É pensar, a verdadeira adoração começa em pensar. Pensem em Deus, pensar. Em segundo lugar, nós também devemos declarar. Essa é uma palavra que é também bastante usada no contexto evangeliquez, principalmente no Brasil. Declare, né? Declare sobre a vida do teu irmão, né? Declare sobre sua vida financeira. Mas vejam o que o salmista aqui quer dizer com declarar ou expressar. Quer dizer, o primeiro passo é pensar. Em segundo lugar, expresse isso também com a sua boca. Por exemplo, teu amor é melhor que a própria vida. O salmista pensa isso, mas há uma vírgula e ele diz assim: com meus lábios te louvarei. Então, depois de pensar, você anuncia isso com sua boca. Os meus lábios te louvarão. Então, tanto no coração, né, a mente, né, a gente quando fala coração, é aqui, a mente, a cabeça, mas também é expressar no culto, em casa, em qualquer lugar, nós devemos expressar, e da forma mais bela possível, a grandeza de Deus. Adoração é sobre pensar em primeiro lugar, mas em segundo lugar é sobre louvar Ele com os nossos lábios, com todo o nosso ser, não só com os nossos lábios, mas todo o meu ser louve ao Senhor, diz o outro salmo. Todo o meu ser louve ao Senhor. As minhas mãos, os meus membros todos devem engrandecer ao Senhor. É algo visível, é algo audível que todo cristão deve fazer quando ele procura adorar a Deus. Ele pensa, mas isso não é visível. Ninguém vê alguém pensando, né? O que se pensa, não, isso é algo dentro. Mas depois de pensar, o cristão ele também expressa. Para quem? Para os outros? Não, ele expressa isso para o próprio Deus. Os meus lábios te louvarão. Ou para quem? Te louvarão. Deus deve ser louvado. E aqui está uma pergunta que muitas pessoas fazem, que é assim: poxa vida, eu li a Bíblia inteira e a toda hora Deus está pedindo para que o povo, para que as pessoas adorem a Ele.
tempo inteiro Deus está pedindo, por favor, me adore, né? Não nessas palavras, né? Mas, amados, Deus não é um mendigo que fica clamando pelo nosso louvor. Mas, amados, até nisso, muitas pessoas perguntam assim, por que Deus parece um Deus carente? Que Ele parece que o tempo inteiro Ele está pedindo, por favor, me louvem, por favor, me adorem, não é? O tempo inteiro, e realmente está escrito desta forma. Mas, amados, isso não é para suprir uma carência de Deus. Nós sabemos que Deus é completo em si mesmo. Deus não precisa de nós para ser feliz. Mas até nisso Deus é gracioso. Por quê? Porque pensem, nós somos casados e quando nós casamos, quando nós estamos principalmente na época do namoro, né, nós sabemos que nós, aqui dentro, nós amamos. Eu amo a minha esposa, poxa, como ela é maravilhosa, né? Olha como ela tem um sorriso bonito, eu penso nisso. Mas agora imagina se eu nunca expressasse isso para ela. Agora imagina se em nenhum momento do casamento, tanto o marido quanto a mulher expressassem isso para o outro. Seria muito estranho, não é? Seria muito estranho. Essa mesma forma, Deus, para nós sermos completos, tanto no nosso casamento, né, para nós completarmos a alegria do casamento, nós também temos que expressar isso. É óbvio, nós temos que pensar. Isso está dentro da nossa mente, olha como ela é maravilhosa, olha como ele é maravilhoso. Mas chegará um momento, e isso acompanha, que nós teremos expressar isso também. Em gestos, em atitudes, em palavras. Deus é a mesma forma. Para que a nossa alegria seja completa, nós também devemos expressar isso. Expressar a nossa alegria de sermos salvos, por exemplo. Como que nós fizemos isso? No domingo nós cantamos aqui, nós dizemos, ó Deus, Tu és a nossa esperança que nunca morre, que nunca nos deixará. Nós expressamos isso e nós, irmãos, nós não devemos chegar aqui e simplesmente, sim, Jesus, aleluia, Tu és a nossa esperança. Não, nós devemos meditar isso, mas também expressar isso com todas as nossas forças, dizer, sim, Jesus, Tu és a nossa única esperança, que a minha vida seja assim mesmo. Se eu tenho prazer em Deus, então louvá-lo. Se eu penso enquanto Deus é maravilhoso, expressar isso vai nos levar ao ápice da alegria. Vai nos levar ao ápice da alegria. Então, nós podemos desfrutar mais de Deus quando nós o louvamos, quando nós expressamos o nosso louvor. Então, quando nós cantamos aqui, por isso que na Reforma a ideia sempre foi para que toda a congregação cantasse junto, né? Na hora da pregação, só um prega, outros ouvem e todos louvam a Deus ouvindo ou pregando, mas na hora do louvor todos fazem a mesma coisa. Eles, em uma só voz, eles cantam, eles exaltam, eles expressam louvores a Deus. E há quem diga que, né, as pessoas que muitas vezes são mais espirituais, elas dizem assim, está muito demorado, né? Nós precisamos cortar algumas músicas para nós irmos logo para a palavra, né? Não temos, as pessoas que se consideram mais espirituais, né? Nós precisamos ir logo para a pregação. Nós não entendemos o que é adoração se nós pensamos assim. Nós temos que cantar um hino e logo vamos para a pregação, não é? Amados, não. Tudo o que nós fizemos aqui dentro é importante. Se nós cantamos um hino, se nós pregamos 1 hora, 2 horas, se nós cantamos 30 hinos, tudo deve ser adoração. Tudo é adoração, nós expressamos isso, nós expressamos ao próprio Deus, para quê? Para que a nossa alegria seja cada vez mais completa, aumentada. Em primeiro lugar, então, é pensar nas maravilhas de Deus. Segundo, declare, anuncie, expresse. Louve ao Senhor, com meus lábios te louvarei. Em segundo lugar, é estimar, ou ainda então avaliar. Ou seja,
nós podemos também traduzir essa palavra como compare, faça comparações. E esse é um dos grandes causadores de ansiedade e tantas fobias que nós temos hoje em dia. Nós estávamos naquele treinamento semana passada, não é? E muitos os pastores falando que as pessoas já vêm com o diagnóstico pronto, né? Olha, eu tenho ansiedade, então agora já venho com o diagnóstico pronto, resolva a minha ansiedade. Amados, ansiedade nós sabemos que não é nada mais do que o medo em excesso, né? E o grande causador de todos esses medos e fobias é porque nós não avaliamos o quanto Deus realmente é grande. Nós não adoramos a Deus de verdade. Por isso que tantos crentes eles sucumbem quando o fogo vem, quando a fé deles é testada, como Pedro diz em suas cartas. Precisamos passar por essas cartas um dia, né? Pedro diz assim: Deus ele manda para que a fé de você seja cada vez mais pura. E muitas pessoas elas sucumbem, elas morrem espiritualmente, perdem a fé quando vem o dia mau. Por quê? Porque elas ficam com medo. Por quê? Porque elas não pensaram, elas não adoraram a Deus de verdade. Porque depois que você segue o primeiro e o segundo passo, você chega na hora de avaliar o quanto Deus é realmente grande, comparando com outras coisas. Por exemplo, é óbvio que outras coisas vão ter mais peso do que o próprio Deus, quando nós, por exemplo, dizemos: eu estou tão triste, não é? É engraçado até ver, muitos jovens, quando eles não conseguem casar, né? Então eles vêm para o pastor e dizem: pastor, eu sei que Deus me ama, mas olha, eu não consigo casar. Não, mas espera aí, então a sua vida é uma tristeza, né? Você não sabe que Deus é tudo para ti. Você estava dizendo que se você casasse, então você seria completo. Ou então, eu sei que Deus é tudo para mim, mas olha como eu estou sofrendo sem dinheiro, né? Olha como eu estou sofrendo no meu casamento. Eu sei que Deus é tudo para mim, mas olha como o meu casamento não está indo bem, né? Não, é óbvio que as coisas daqui têm muito mais peso do que o próprio Deus em nós. É óbvio que Deus tem muito menos peso, tem muito menos importância nas nossas vidas, quando nós pensamos assim: eu estou tão triste, né? Não faz sentido, por que eu estou tão triste? Mas é óbvio, você estimar a Deus, você não estimou, você não está avaliando o quanto Deus é maior do que os seus problemas, o quanto Deus é infinitamente maior do que a sua tristeza. Por exemplo, quando Davi compara aqui, ele observa que o amor de Deus é muito melhor do que viver. Ele diz: o teu amor é melhor. Ele está fazendo uma comparação. Quando ele usa essa palavra é melhor, quer dizer, comparado à vida, a vida é uma coisa boa. A vida é uma coisa boa, mas comparado ao amor de Deus, ela é pior. Ela é uma coisa boa, mas comparado ao amor de Deus, o amor de Deus é muito melhor. É melhor, então nós devemos comparar. Veja, nós venceríamos qualquer medo se nós pensássemos: não, mas essa minha falta de dinheiro, ela é muito menos importante do que Deus na minha vida. Então logo, se Deus não morre, se Deus jamais deixará de existir, então por que eu terei medo? Por exemplo, aqui, o Salmo 63, eu esqueci de dar o contexto antes. Davi, ele estava na fuga. Davi, ele estava numa fuga, fugindo de seu próprio filho, que estava querendo o matar. Este é um dos únicos momentos em que Davi é rei, e Davi está tendo que escapar da morte. Davi está num deserto. Ele não está no seu reinado, ele não está no seu trono, né, governando o povo de Israel.
E na possibilidade, na mínima possibilidade de Davi morrer, ele sente que o amor de Deus, ele é muito melhor, ele é muito mais, ele é mais que tudo. E aí nós, por exemplo, podemos ir para Atos 20, 24, o apóstolo Paulo, ele também falou essas coisas, algo parecido, Atos 20, 24, diz assim: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos, veja, a comparação de novo aqui, que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. É óbvio que Paulo não está dizendo aqui que a vida é ruim. A minha vida está ruim, aí eu está com Deus é melhor. Não, Paulo está dizendo, não, a minha vida é boa, mas comparada com a missão que Deus me deu, ela é pior. Eu prefiro muito mais cumprir com o chamado que Deus me deu do que ter minha própria vida. Salmista que diz também, ele compara, o amor de Deus, ele é muito melhor do que ter a vida. Se me dessem para escolher entre a vida e o amor de Deus, eu escolheria o amor de Deus, amar a Deus. Então, amados, veja, é assim que nós ganhamos coragem. As pessoas hoje elas oram, Deus, por favor, me dê coragem. E elas acham que elas vão acordar amanhã de manhã e, poxa vida, agora estou cheio de coragem. Mas ninguém se pergunta, mas qual é essa coragem? Que coragem você precisa ter? E baseado em que essa sua coragem? Mas, amados, nós só vamos ganhar coragem, né? Nós vamos ter coragem quando o quê? Quando nós fizermos o quê? Quando nós avaliarmos. Quando nós avaliarmos essa minha tristeza, essa minha decepção, essa minha falta de contentamento, comparado com o que Deus é. Se na nossa vida Deus não for realmente grande, é óbvio que qualquer tristeza, qualquer falta de dinheiro, que qualquer falta de alegria vai nos abater, nós vamos ser vencidos. Por quê? Porque Deus realmente não era grande, as outras coisas eram grandes na nossa vida. Então compare, veja que Deus, Ele é muito mais glorioso, Deus Ele é muito maior. Se Deus realmente é o mais importante, então por que eu ficaria com medo? Se a Bíblia me promete que que Ele nunca vai me perder de vista, que Ele nunca vai me abandonar. Então traga isso para o seu coração, traga isso para a sua mente, traga isso para o centro da sua vida, compare. Por exemplo, quando nós pensamos na sabedoria de Deus, se a sabedoria de Deus for realmente naquilo que nós confiamos, por que nós vamos ficar insatisfeitos com a nossa vida atual? Por que nós ficaríamos tão cabisbaixos? Por que a minha vida está desse jeito? A minha vida está desse jeito. Mas é óbvio, nós estamos muito mais preocupados com o que acontece ao nosso redor do que com a sabedoria de Deus. Se nós confiássemos na sabedoria de Deus, se isso tivesse o maior peso na nossa vida, nós não estaríamos preocupados com pelos caminhos que Deus está nos levando. Nós confiaríamos muito mais. Mas para isso nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos conhecer a sabedoria de Deus, pensar, avaliar, expressar e avaliar. Então avalie, veja, né? Por que nós deveríamos ficar insatisfeitos? Nós somente ficaremos insatisfeitos se nós não seguirmos esses passos, se você não pensar, se você não expressar e se você não avaliar o quanto Deus é maior do que qualquer problema nessa vida. Em quarto lugar, é contemplar, ou ainda, como eu disse antes, contemplar é ver a majestade de Deus. Ou ainda podemos usar a palavra experimentar. É muito fácil nós, muitas vezes, pregar e saber a teoria, mas não experimentar isso na prática. Por exemplo, nós sabemos que
fazer a CNH, né? Tem 2 processos básicos. Você faz a parte teórica, que você senta lá, você estuda, né, noite após noite, você estuda, faz aulas, e depois tem a parte prática. Você só tem a sua CNH se você passar por esses 2 processos. A vida cristã é mais ou menos assim. Você não prova apenas, você não pensa, aliás, apenas, mas você também prova daquilo. Você entende que o mel, você sabe que o mel é doce, mas depois que você experimenta o mel, você sabe realmente, você provou o mel, né? O mel não é a mesma coisa quando você conhece ele na teoria. Mas o mel, quando você experimenta pela primeira vez o mel, você entende, realmente as teorias estavam certas, realmente ele é muito doce. Davi, ele experimentou do amor de Deus, ele conhecia da misericórdia de Deus. Imagine quantas vezes Davi, ele pecou, ele matou pessoas, ele matou Urias para que ele pudesse ficar com a esposa dele. Deus ficou irado com Davi, mas mesmo assim, Deus, ele perdoou Davi, e Davi havia experimentado. Lembre do Salmo 51, Davi todo arrasado, dizendo o quanto ele estava quebrantado, ele havia experimentado, e ele lembra de quanto Deus foi misericordioso e amoroso com ele. Davi experimentou do amor de Deus. Em relação a nós vamos ver o quanto Deus é sábio. Se nós formos olhar para trás das nossas vidas, eu sempre digo isso, se nós estivéssemos no controle, com certeza não estaríamos aqui. Se eu estivesse no controle da minha vida, se eu pudesse decidir por mim mesmo, mas não é assim, amados. Nós temos que confiar na sabedoria de Deus, de que Deus é sábio, tão sábio que Ele sabe conduzir as nossas vidas pelo melhor caminho, Então precisamos provar isso, mesmo no dia da dificuldade, e principalmente no dia da dificuldade, vamos ter que confiar, Deus é quem está no controle. E esses dias eu estava falando que o cristão, ele realmente é meio trágico deixar o cristão em um dia bom, porque no dia bom, o cristão, ele esquece de Deus, mas Deus, ele permite que dias maus aconteçam na nossa vida para que a gente olhe, avalie e também contemple, experimente realmente o quanto Ele é maravilhoso. Romanos 8 vai deixar isso bem claro, não é? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Cristo aqui venceu por nós. Então, Davi, ele experimentou do amor, da misericórdia, sabedoria de Deus, não é? Então, se você não entende, se você não se alegra no fato de que Deus é sábio, é amoroso, é porque você não experimentou ainda o quanto Deus, de fato você ainda não experimentou. Você sabe a teoria, você sabe que Deus é amoroso. Eu sei que Deus é amoroso, mas olha, pastor, esse meu problema aqui, não, você não entendeu, você nunca experimentou o quanto Deus te ama mesmo. Se você acha que qualquer probleminha já pode destruir, sim, eu sei, mas eu sei que Deus me ama, mas olha esse meu problema, não, você não entendeu, porque o amor de Deus, como diz o apóstolo Paulo, ele excede todo entendimento. Nós não podemos compreender o entendimento o amor de Deus. Em primeiro lugar, então, nós pensamos, expressamos, declaramos, né? Em terceiro lugar, nós avaliamos, comparamos. Em quarto lugar, nós experimentamos. E em segundo lugar, nós descansamos. E amados, quando Davi está fugindo do seu filho, quando Davi está no deserto fugindo da morte, Davi, ele sabia que tudo que estava acontecendo
era culpa dele. Nós sabemos da história, ele matou Urias para ficar com Batseba. Então toda a família ali, né, Deus ele diz assim, a espada nunca mais sairá da tua família, né? Então nós sabemos que depois os filhos de Davi, um estupra a irmã, então o outro vai e mata o irmão, né? Então depois o próprio filho se vira contra o pai, e agora Davi está fugindo, e Davi, ele sabe, amados, Davi, ele sabe que ele só está nessa situação por causa do pecado que ele tinha cometido. Era uma consequência dos pecados que ele havia cometido. Sim, Deus estava no controle de todas as coisas, e isso é uma maravilhosa doutrina, né, de que Deus, apesar do nosso pecado, Deus ele não perde o controle das coisas, né? Mas Davi estava fugindo, mas ele sabia de que tudo aquilo que ele estava passando era por causa dos seus pecados. Mas olhem amados, como Davi, ele diz no versículo 11, ele diz assim: o rei contudo se alegrará em Deus. Veja, Davi ainda se considera um rei aqui. Ele se considera, apesar de ele estar fugindo, apesar de ele saber dos seus pecados, ele se considera um rei. Ele está descansando em qual fato? De que ele é um super rei? Não, ele descansa no fato de que Deus jamais o deixará. Ele vê como Deus ainda o amava, apesar de seus pecados. Isso constrange o coração de Davi. Isso constrange também o nosso coração, quando nós entendemos o quanto nós somos miseráveis, o quanto nós somos deturpados por causa dos nossos pecados. Veja no Salmo 51, Davi ele clama, diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, lava toda a minha culpa. Davi ele descansa, ele é constrangido, ele descansa no fato de que Deus jamais o abandonaria. No Salmo 63, vamos voltar nesse versículo de novo, ele diz assim: teu amor, esse amor, a tradução é Shesed, né? É o amor com que Deus nos amou antes mesmo da fundação do mundo. Lembra quando nós falamos da eleição? Amor aqui é a palavra usada para o termo de que Deus amou a humanidade antes mesmo da fundação do mundo. É esse amor. O teu amor é melhor do que a própria vida. Davi diz assim: é esse amor que Deus nos amou tanto antes da fundação do mundo. Davi, ele descansa porque ele entendeu esse amor. Nós sabemos, mais do que Davi, nós sabemos hoje que Deus jamais nos abandonará. Porque teve um dia em que o próprio Filho unigênito de Deus foi abandonado em nosso lugar, por causa do nosso pecado. Teve um dia em que os nossos pecados foram castigados sobre Cristo na cruz, e este foi o único ser humano que Deus abandonou. Cristo lá na cruz do Calvário, ele clamou dizendo assim: Pai, por que tu me abandonaste? E Davi, ele também descansou, sem saber, mas ele descansa no fato de que Deus não estava punindo ele por causa dos seus pecados. Mas Davi, ele descansa nesse fato de que Deus havia o perdoado. Então, amados irmãos, se nós queremos mudar de vida, se nós queremos mudar o nosso caráter, devemos adorar a Deus. Adorar, então, vamos relembrar, é pensar. Pense em quanto Deus é grande, encha a sua mente, encha o seu coração das coisas de Deus, compreenda. Por isso que é tão importante vir nas quintas-feiras, vir nos domingos, estar aqui aprendendo sobre quem Deus é. Por isso que eu tenho a plena certeza de que igrejas que não estão domingo, semana após semana, dedicadas a fazer com que Deus seja mais conhecido para a comunidade, não estão cumprindo seu papel.
pastores, igrejas que não estão pensando em fazer com que a sua igreja ou ele próprio conheça cada vez mais Deus, não estão fazendo o seu papel. Porque nós devemos pensar, conhecer a Deus, porque como que nós vamos pensar? Pensar no quê? Deus é grande. Sim, tá, beleza, Deus é grande, mas como Deus é grande? Devemos pensar isso, precisamos conhecer isso. Em segundo lugar, expressar, é isso que nós fizemos aqui. Nós expressamos, cultuamos a Deus. Não só aqui, mas durante a nossa semana. Em terceiro lugar, nós avaliamos, nós vemos que Deus, Ele é muito maior do que qualquer problema, do que qualquer ansiedade. Em quarto lugar, nós experimentamos no dia a dia o quanto Deus realmente Ele é sábio, o quanto Deus é amoroso, o quanto Deus Ele perdoa os nossos pecados quando nós falamos do amor de Deus, quando nós erramos. Nós experimentamos, e em quinto lugar nós descansamos de que Deus Ele jamais nos deixará, porque Cristo Ele foi deixado em nosso lugar, para que Ele levasse os nossos pecados, a nossa culpa. Vamos nos pôr de pé e vamos orar nessa noite.